Bom dia, graça e paz da parte de nosso Deus. Hoje, sábado, dia 31 de maio, estamos aqui com mais uma meditação da palavra de Deus para nos fortalecer na fé e abrir os nossos olhos para as verdades espirituais. Vamos iniciar com a oração. Santo Deus e Pai, para a glória do Senhor, nós pedimos que o Senhor venha fluir através da meditação, da Tua palavra, as Tuas verdades, os Teus pensamentos, para a nossa fé estar firmada na Tua palavra e em Ti. Em nome de Jesus, amém. Tenha em suas mãos a Bíblia, a palavra de Deus, para junto conferirmos o ensino da palavra de Deus. Estamos aqui hoje com um assunto mas de muita relevância para a glória de Deus. É algo espiritual. Iremos falar sobre o ludibriar do diabo. Estamos lutando contra um ser espiritual e com ele milhares de outros seres espirituais que são os demônios, seres que habitavam nos céus, eram anjos de Deus, mas se rebelaram contra a verdade de Deus. E tem sido assim nos nossos dias. Muitas pessoas conhecem a verdade de Deus, se rebelam e outros apostatam, desistem de crer em Deus e vão viver a vida da sua própria maneira. E aí é um perigo, porque está caindo nos laços do diabo no reino das trevas. Cair no ludibriar do diabo, dá ouvidos a vozes estranhas que promovem dúvidas e citações para o pecado. A pessoa está abrindo uma janela para a entrada no inferno. Isso é muito sério. Você vai entender bem ao findar dessa meditação que dá ouvidos para sussurros que provocam incitações de vantagens para os desejos errados e para ambições sobre isso, vai dar ao final caminho de morte que leva para o inferno. Vamos lá então. Iremos falar aqui de quatro tópicos. O primeiro, a maneira sutil do diabo enganar as pessoas. A segunda, ele é o príncipe das trevas. A terceiro ponto, terceiro tópico, os laços do diabo. O quarto tópico, caminhos que levam à morte. Então vamos lá. A maneira sutil do diabo enganar as pessoas. Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 14 e 15. Tem aí em sua casa, no trabalho, onde você tiver uma Bíblia, confira. Estamos aqui com a nossa Bíblia, aqui, para juntos buscar a luz da revelação da verdade de Deus através do Espírito Santo. Diz assim o versículo 14: não é de admirar, porque o
próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Há pessoas que se introduz no meio, até mesmo dos que servem a Deus, e falam a palavra de Deus com muita propriedade, mas de forma distorcida, de forma disfarçada, para enganar os incautos, aqueles que não conhecem a verdade de Deus. E eles se transformam em anjos de luz. Como assim, Severino Neto? Anjos de luz, com a sua sublimidade, transparecendo uma santidade, algo que eles não são. Como Jesus disse aos fariseus: vós sois como sepulcros caiados. Por fora está tão bonito, tão lindo, mas por dentro a podridão, ao engano. É isso que eu falo assim, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo. Você que serve a Deus e você que ainda não serve a Deus, atente para essas verdades. Há pessoas que falam em nome de Deus, mas há pessoas que falam em nome de Deus com um fim proveitoso. Você me entende, né? Um fim proveitoso. Vem até você, até mim, com palavras bonitas, mas por trás há uma intenção má, há uma intenção egoísta, há uma intenção que depois quer fazer o quê? Você errar o caminho verdadeiro que leva ao céu. Por isso, Jesus disse, e até o apóstolo Pedro disse, que haveriam muitos que entrariam no meio da comunidade como ovelhas, mas seriam lobos devoradores. Então, há de se atentar. Jesus disse, como é que você vai conhecer o joio e o trigo? São parecidos, não é? Mas Jesus disse, deu a pista para você observar e para mim observar. Pelos seus frutos os conhecereis. É através dos frutos que vai mostrar quem é de Deus, quem verdadeiramente vive e fala a verdade de Deus, daqueles que não falam e não vivem. Então o diabo, ele tem este poder de ludibriar, de se disfarçar em luz, em ser uma pessoa que fala em nome de Deus, mas por trás está a estratégia para enganar e fazer as pessoas errar o caminho dos céus. Vamos para o segundo tópico. O príncipe das trevas. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, ele nada tem em mim. Jesus disse, ele nada tem em mim. 2 detalhes. Príncipe do mundo. O que é que Satanás oferece? Príncipe do mundo. Quando se fala em mundo, não é especificamente o mundo físico, terrestre. É o mundo da convivência, da extensão da humanidade. Ele vem para tentar seduzir, como está escrito em Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 12. Ele vem para seduzir e enganar as nações. E como é que ele faz? Através de coisas que assedia as pessoas para vantagens e desejos.
ele assedia através disto. Ele conseguiu assediar muitas pessoas no passado. A Eva, ao rei Saul, a Judas e outros mais. Judas, no final, você vai entender mais claramente o final dessa meditação. Como é que o diabo faz para seduzir, ludibriar as pessoas? Então, o mundo também simboliza atrações, ilusões, um mundo colorido de fantasias, que ao findar dele, por trás, existe algo que se chama morte. No final dessa meditação, também iremos concluir falando sobre a morte. Vamos para o terceiro tópico: os laços do diabo. 2 Timóteo, Novo Testamento, 2 Timóteo, já próximo de Apocalipse um pouco. Segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 26, que diz o seguinte: mas também o retorno à sensatez. Guarde essa palavra, sensatez. Livrando-se eles dos laços. Outra palavra para se guardar, laços. Do diabo, tendo feitos cativos. Terceira palavra, cativos. Por ele para cumprirem a sua vontade. Vontade, quarta palavra, a se refletir. Primeiro, Paulo estava falando para Timóteo: cuidado, cuidado. Quem é de Deus, leia todo o contexto deste capítulo 2 de 2 Timóteo. Leia todo o contexto. Eu estou aqui abreviando para não ser prolixo, para não falar muito, para o tempo ser resumido, para que venhamos poder assistir esse vídeo. Então, olha só. Paulo estava falando para Timóteo: ó, cuidado, toma cuidado com o porte, a postura, a conduta de servo de Deus. Ao servo de Deus não convém contender, não convém entrar em discórdia, discussões, mas antes ser manso. É isso que Paulo estava falando. Ter cuidado, porque muitos, através de discórdia e outras coisas mais que tem nesse contexto, findaram fazendo o quê? Caindo em laços do diabo. O diabo faz de tudo para armar laços. Ele vem, sussurra assim: olha, aquela pessoa ali, ó, é mais importante do que você. Olha, aquela pessoa prega melhor do que você. Olha só, aquela pessoa tá te olhando, tá flertando com você. Ela gosta de você, ela quer você. Abra o olho e diga não às vozes de discórdia, às vozes sedutoras do diabo, porque ele vem bem de mansinho, sussurrando. Temos que ter cuidado. O diabo, ele é astuto. Ele, olha só, ele viveu lá no céu há muitos anos atrás. E os demônios, eles sabem tudo como tramar. Eles conhecem toda a Bíblia, toda a verdade de Deus. E uma prova disto foi quando ele foi tentar ao Senhor Jesus. Ele disse: ó, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos anjos dará ordem ao teu respeito. Ele conhecia toda a verdade, mas não praticava, não obedecia. Então ele conhece, ele sabe como seduzir. Leia Apocalipse capítulo 12. Ele seduz as nações. Com que? Ó, com palavras assim no ouvido. No ouvido, que eu quero dizer, é na mente, no ouvido da mente. Então, ele tem o poder, ele sabe como articular situações para fazer
a pessoa cair no laço dele. Temos que ter muito cuidado, tanto a você como a mim também. Tem que ter muito cuidado, porque nós vamos ser perseguidos, vai vir vestidos contra nós, o inferno querer tirar o diabo através do mal, do pecado, desviar nossa alma de Deus para levar para o inferno. Até o último suspiro da gente haverá tentação contra a nossa alma e haverá laços. Temos que ter muito, muito cuidado mesmo. Vamos agora para o quarto tópico. Diz o seguinte, Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Olha só, às vezes o ser humano pensa que está fazendo certo, pensa que aquele caminho é bom, está se divertindo, está querendo fazer do seu próprio jeito, aí pensa que é bom, não, vou fazer assim, aí pensa que é direito, mas se tratando de vida espiritual, de eternidade, de salvação, o caminho direito, certo, é a obediência à palavra de Deus. E o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho. Então, se ele é o único, o caminho. Então, quando se sai de cristocêntrico, Cristo sendo o centro do evangelho, da salvação, então já é caminhos que não é o de Deus. E a palavra de Deus é bem clara. Há caminhos que parece que é parece direito, mas é caminho de morte. É caminho que levam à morte. Temos que ter muito cuidado com isto. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Temos que ter cuidado. Agora vamos concluir com o que nós estávamos falando sobre morte e Judas e o ludibriar do diabo. Veja só. Concluindo, o diabo conseguiu de forma sorrateira ludibriar a Judas, o qual deu ouvidos ao diabo e o seu fim foi a morte. Havia em Judas a cobiça a isso, e muitos trilham o caminho de Judas com interesse nisso. O diabo sussurra. Judas andava ao lado de Jesus. Via milagres, via curas, via o perdão, via o amor, mas nem por isso deixou de procurar o seu próprio caminho, o caminho da vontade do seu coração. E é isso que tem levado e vai levar muitos ao inferno. A cobiça pelas coisas vantajosas aqui, pelos desejos pecaminosos, dá ouvido e a sua vontade própria. Para mim, Neto, Severino Neto, um dos maiores inimigos, nós somos nós mesmos, a nossa vontade própria. Servo de Deus, anote isso que vai cair na prova. Quem tem vontade própria não pode acertar o caminho verdadeiro da salvação. Todos aqueles que tiveram no passado, que tiveram vontade própria, o fim deles foi estar distanciado de Deus. Então, o maior inimigo, nosso mesmo, meu mesmo e seu, é a sua própria vontade. Tem que morrer a vontade própria, crucificar e deixar-se inteiramente a obediência e a gratidão. O Lucifer, que hoje é Satanás, ele não teve essa gratidão, essa humildade de espírito em estar grato pelo que Deus deu e pelo que ele era. Anote isso que vai cair na prova. Hebreus capítulo 13, versículo 6,
ou é 7. Vamos ler aqui que a gente não gosta de deixar de ninguém em dúvida. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente fala um versículo, às vezes está no outro canto. Aí a gente faz de tudo para que ninguém fique firme no que está escrito, que estamos falando. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É assim. Quando você é feliz, grato, tem amor pela salvação, é um servo submisso, simples, prazeroso por só servir a Deus e estar grato pelo que Deus é e pelo que Ele quer que nós sejamos e tenhamos. Aí sim, você está no caminho da felicidade, porque você é contente pelo que é, pelo que Deus te fez e pelo que Deus te faz ter só aquela condição. Para mim, Neto, Severino Neto, para mim o maior tesouro, tudo que eu tenho é somente adorar. Se eu for só um adorador, um escravo, um servo de Deus só para adorar, para mim eu já tenho tudo, não precisa mais de nada. A minha glória é o próprio Deus. Vamos falar com Deus. Amado Pai, amado Deus, temos falado Tua palavra com muito avinco, com muita precisão, com muito respeito e consideração ao Teu temor da Tua palavra. Nos ajuda a praticar, Senhor. Afasta de nós um coração vaidoso. Dá-nos um espírito de discernir, meu Deus, as vozes enganadoras do engano, da mentira do diabo, Senhor, de toda e qualquer sedução que vier, Senhor. Em nome de Jesus, toma todos em tuas mãos, todos contêm e vão ouvir esta tua palavra, que venham, meu Deus, entender e colocar em prática. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, ótimo sábado, que Deus abençoe a todos nós e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.